Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso evento de criminalística direcionada para carreiras policiais. Aqui nós descomplicamos a sua jornada para aprovação nas carreiras policiais. Tem algum concurso que está com edital próximo e que cai criminalística? Sim, nós temos o concurso de São Paulo, da Polícia Civil de São Paulo, com mais de 3.500 vagas. Foi autorizado o concurso para perito criminal aqui do estado do Paraná com 30 vagas, mais o cadastro reserva. Temos também edital previsto para Tocantins, para Pernambuco, com diversas áreas. Temos edital previsto para papiloscopista do Rio Grande do Sul, delegado de Santa Catarina, psicólogo de Santa Catarina, ou seja, as oportunidades são inúmeras. E não para por aí. Isso aqui é só uma prévia do que vem para vocês agora no segundo semestre de 2023 e no primeiro semestre de 2024. Outra questão, professora, quais dicas pode me dar para os estudos? Comece o quanto antes com um material de qualidade. Você não tem que ficar perdendo dinheiro adquirindo 10, 15, 20 livros. Ah, professora, mas eu quero estudar. Tudo bem, mas para a prova você tem um tempo determinado. Já que você tem esse tempo, direcione o seu estudo com qualidade. Realmente o que você precisa saber para fazer aquela prova. Depois você vai ter todo o tempo do mundo para você estudar, fazer pós-graduação, mestrado, doutorado na área que você deseja. Agora é hora de você focar no que você precisa para você passar nesse concurso público e ter uma estabilidade na sua vida, ok? Bom, pessoal, outra dica: organize o seu estudo. Faça uma organização do que você tem que estudar por dia, dos tópicos que você tem que ler. Leia o seu edital, veja quais as matérias de maior incidência, aquelas que vão fazer a diferença para você ser aprovado. E intensifique os seus estudos nessas disciplinas. Eu gosto de fazer a retomada de conteúdo, ou seja, a revisão de conteúdos por meio de questões atualizadas, tá? Então você lê a teoria e posteriormente você faz questões de maneira a reforçar o seu aprendizado. Além disso, é muito importante você saber dosar o tempo de prova. Por quê? Normalmente você tem 5 horas para fazer de 80 a 100 questões mais uma redação. Então, quanto mais você treina, mais você melhora o seu tempo de prova. E isso é importantíssimo. Eu já vi muito aluno bom ser derrubado em concurso público porque não consegue administrar o tempo. Isso é importante também de vocês observarem, ok? Pessoal, então vamos lá. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês compreenderem como é que funciona a criminalística. O primeiro módulo é uma introdução, onde eu trabalho para vocês primeiro. Quem foi Hans Gross? Hans Gross, ele era um juiz de instrução austríaco e ele escreveu um manual de juiz de instrução e ficou conhecido como pai da criminalística. Em 1898, ele adicionou um novo capítulo a essa obra, Manual de Juiz de Instrução, que chamou de Sistema de Criminalística. E ele dizia que a criminalística é o estudo da fenomenologia do crime e dos métodos práticos de sua investigação. A partir de Hans Gross, nós tivemos outros conceitos da criminalística que é trabalhado no curso com vocês, mas um que eu trouxe aqui para vocês é o de José Del Picha, que ele diz que a criminalística é uma disciplina que tem por objetivo o reconhecimento e interpretação dos indícios materiais extrínsecos relativo ao crime ou à identidade do criminoso. Então, olha só, extrínseco é aquilo que está fora do corpo humano. Portanto, pessoal, tudo que é extrínseco ao corpo humano, José Del Picha disse, fica a cargo da criminalística. Já aquilo que é intrínseco à pessoa, fica a cargo da medicina legal. Portanto, uma análise num local de crime, onde eu tenho um cadáver, ela vai ser realizada com base nos princípios da criminalística pelo perito criminal, que vai até o local de crime. Já a causa morte, a causa médica da morte, ela vai ser atestada por um médico legista com o suporte da medicina legal, quando é feita uma necrópsia dentro do Instituto Médico Legal, ok? Então eu tenho essa diferença que separa a criminalística da medicina legal. Elas não são a mesma coisa, mas elas o que? Se complementam, ok? Bom, pessoal,
Portanto, com relação à criminalística, nós temos algumas características que nós podemos atribuir a essa disciplina. Primeira coisa, ela segue leis, métodos e princípios próprios. Portanto, ela é uma disciplina autônoma, mas ela é multidisciplinar. Por quê? Porque ela se vale de outras ciências para ela se formar, ou seja, ela se vale das ciências biológicas, da física, da química, da engenharia, da matemática. São várias ciências compondo a criminalística, dando o suporte, a base, toda a metodologia científica necessária para a criminalística. E ela vai ser focada, ela tem como objeto os vestígios materiais encontrados no local de crime. E nós estudamos os tipos de vestígios, bem como a importância deles para uma análise pericial, de forma a se chegar o mais próximo possível das verdades dos fatos, ok? Portanto, pessoal, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. A criminalística, ela não vai ajudar somente na resolução de crimes. Ela também pode atuar na esfera civil, penal, administrativa, auxiliando a justiça como um todo. Pessoal, nós temos alguns princípios fundamentais da criminalística. E isso eu trabalho com vocês um a um durante a aula, tá? Esses princípios são importantíssimos para a prova, cai muito, e para vocês entenderem como é que funciona toda essa dinâmica da criminalística. O primeiro princípio é o princípio da observação, que diz, ou da troca de Locard, que diz que todo contato deixa uma marca. Temos o princípio da análise, que diz que a análise pericial deve sempre seguir um método científico. Professora, mas por que deve sempre seguir um método científico? Para ela ter veracidade, fidedignidade. Temos também o princípio da interpretação, que diz que dois objetos podem ser difíceis de serem distinguidos, mas eles nunca serão idênticos, ou também conhecido como princípio de Kirk. Temos o princípio da descrição, que diz que o resultado de um exame pericial é constante com relação ao tempo e deve ser exposto em linguagem ética e juridicamente perfeita. Aí nós falamos dos laudos e outros documentos médicos legais, periciais importantes. Temos também o princípio da documentação. Esse princípio da documentação é importantíssimo lá na cadeia de custódia, porque diz que toda a amostra deve ser documentada, ou seja, eu preciso ter toda essa cronologia do vestígio, desde o seu nascimento no local de crime até a sua análise, descrição final e descarte, ok? Bom, pessoal, o nosso segundo tópico, ele trata sobre a legislação pericial. Importantíssimo para a prova de vocês. A legislação pericial, nós trazemos tudo minuciosamente descrito, tá? Nós vamos trabalhar o que são as perícias, quais os tipos de perícias, bem como quais os exames que podem validar uma perícia, os métodos científicos por trás disso. E nós também trabalhamos quem são os peritos. Quais os requisitos para ser um perito? O perito é uma pessoa especialista e existe algum requisito que traz a nossa Constituição para se considerar um perito oficial? Sim, concurso público, que esteja em exercício, que seja formado com diploma de curso superior. Nós tratamos tudo isso em nosso tópico de legislação pericial. Falamos também os tipos de perício. Nós temos como gênero os peritos oficiais e como espécie peritos criminais, médico-legistas e odontolegistas, cada um deles com a sua particularidade de exigência, ok? Pessoal, falamos também do laudo pericial. O laudo pericial é quem vai dar a materialidade para toda análise pericial. Ele é uma peça escrita e o laudo pericial ele traz a descrição minuciosa dos fatos observados e analisados. Super importante. Agora, vamos falar do nosso terceiro tópico, o tópico de cadeia de custódia. O tópico de cadeia de custódia veio despencando em provas de concurso. Além da cadeia de custódia, ela vira aparecendo em questões objetivas, nas questões dissertativas, elas também vêm aparecendo. Portanto, vocês compreenderem todas as fases da cadeia de custódia é super importante.
A cadeia de custódia, ela se dá em 10 fases e nós as dividimos em cadeia de custódia externa e interna. Na fase externa, nós temos a primeira fase como sendo o reconhecimento, que é a custódia do local de crime. Posteriormente, o isolamento desse local de crime para mantê-lo idôneo, tá? E para que seja realizado as buscas dos vestígios, bem como a fixação desses vestígios. Fotografias dos vestígios, descrição de como eles foram encontrados no local de crime. Somente após a coleta dos vestígios, que preferencialmente deve ser realizada por perito criminal, o acondicionamento dos vestígios em embalagens individuais, bem como as etiquetas com data, hora, local, perito, número de lacre. E depois o transporte desses vestígios, sempre respeitando as características físicas, químicas e biológicas. Quando eu tenho a transferência desse vestígio para o órgão pericial e eu tenho esse recebimento, no recebimento há a conferência e recepção dos elementos que foram coletados no local de crime. Somente depois desse recebimento na central de custódia é que eu tenho direcionamento desses vestígios para os laboratórios especializados, onde vão ocorrer o processamento, que é a análise pericial desses elementos, ok? Depois eu tenho o armazenamento. No armazenamento são os materiais que ficam guardados para uma possível contraprova em uma central de custódia. E por fim, eu posso ter o descarte desse material. Descarte não é jogar fora. Muitas vezes nós precisamos até ter, dependendo do vestígio, uma autorização judicial para que esses elementos sejam descartados. Galera, o quarto tópico nós vamos falar de locais de crime. Locais de crime contra a vida, locais de crime contra patrimônio, bem como a definição de locais de crime e os tipos de locais de crime. Galera, com relação à definição de local de crime, eu gosto muito dessa definição de Carlos Ked, que ele diz que é toda a área onde tenha ocorrido qualquer fato que reclame as providências da área imediata, tá? Mas ampliando isso, é todo local relacionado a uma conduta criminosa. Pode ser o local de execução e consumação de um crime. Mas nós temos o artigo 6º que diz o seguinte, que considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. E isso amplia totalmente a nossa definição de local de crime. E aí nós conseguimos classificar esses locais de crime quanto ao espaço físico em imediato, é onde eu tenho o local de maior concentração dos vestígios. Mediato, que é o espaço constituído pelas adjacências do local imediato, onde eu posso vir a encontrar algum vestígio, e também local relacionado, que é aquele que está separado geograficamente do local imediato, ok? Pessoal, além disso, nós temos também um tópico específico para os vestígios. Esse tópico ficou sensacional, porque eu trabalho os vestígios biológicos mais encontrados em locais de crime, bem como os não biológicos. Os vestígios biológicos, eu trago também para vocês todos os testes que podem ser considerados testes de confirmação e testes de presunção. Você sabia que tem uma diferença? Uma diferença, nem todo teste eu posso considerar confirmatório. Por quê? Porque eu posso ter falsos positivos ou falsos negativos. Portanto, eu trouxe para vocês exatamente, por exemplo, o vestígio do sangue, um vestígio biológico, do sêmen. Quais os testes que eu posso considerar confirmatório e quais os testes que eu posso considerar como sendo testes de presunção? E aí, pessoal, eu trouxe aqui para explicar-nos que existe uma diferença para o que eu considero vestígio, para o que eu considero indício em um local de crime. O vestígio, o artigo 158A, ele me traz que é todo objeto ou material bruto, visível ou latente. Latente é aquele que eu não consigo enxergar a olho nu. Eu preciso, então, de algo que faça a revelação desse vestígio. Um exemplo, uma impressão digital, quando o papiloscopista ele vai até o local de crime e faz a utilização de pós-reveladores ou então fotografias especiais para que aquela coleta e aquela análise vestigial fique ok. E o indício, eu considero um indício a circunstância, olha só, conhecida e provada. Então, vestígio é objeto ou material bruto e indício, circunstância conhecida e provada. Gravem essas duas palavrinhas aqui, ó, conhecida e provada, que
tendo relação com fato, autorize por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Portanto, Gilberto Porto, ele traz uma frase muito interessante que diz o seguinte, que o vestígio encaminha e o indício aponta, ok? Pessoal, e como funciona o nosso curso de criminalística? Nós temos alguns módulos que eu chamo de módulos gerais, que são aqueles que vão ser cobrados em todos os editais, tá? Que vão nos dar a base de toda a criminalística para nós conseguirmos compreender realmente e aprender os módulos específicos. Os módulos específicos são aqueles que são atualizados conforme necessidade do edital, que nós vamos colocar aulas de questões, aulões específicos que serão importantíssimos para vocês conhecerem realmente a banca de vocês, ok? Além dessa parte, toda essa parte introdutória que eu trouxe para vocês, nós vamos ter em nosso curso as partes específicas de asfixiologia forense, mas perceba que como aqui eu tô falando de criminalística, eu vou trabalhar especificamente o que a criminalística pede da asfixiologia forense, o que a criminalística pede da papiloscopia, da traumatologia, da balística. Vamos ter uma aula também com auxílio aqui do nosso professor Tiago Cota sobre a teoria geral das provas, bem como documentoscopia e aulões de resoluções de questões que vão abordar todos estes conteúdos para vocês. Os conteúdos estão sendo preparados com as melhores referências do mercado, com os melhores autores. Então, nós estamos trazendo para vocês um material de extrema qualidade, ok? Para que vocês cheguem na hora da prova e fiquem tranquilos, que vocês aprendam, compreendam, que vocês levem esse conhecimento para a vida de vocês. Nós não queremos apenas que vocês passem em um concurso público e sejam mais um. Tá? Não, nós queremos que vocês se destaquem também como profissionais. Por quê? Vocês tirando uma boa pontuação na prova, vocês conseguem, por exemplo, ter uma melhor escolha em caso de lotação de cidade, caso isso seja necessário, quando vocês prestarem um concurso que seja estadualizado. Isso vai refletir no profissional qualificado de excelência que você vai se tornar. Então, nós queremos te dar essa base, essa construção de conhecimento de forma que tenha muita qualidade. Não apenas da base da decoreba, para você simplesmente chegar na hora e reproduzir, ou até mesmo sofrer por ter um branco e esquecer tudo. Não, aqui nós queremos consolidar este conhecimento. É por isso que toda semana nós estamos nos atualizando dos concursos que estão tendo, atualizando as nossas aulas, atualizando a nossa resolução de exercícios, verificando o que está sendo atualizado no direito, o que eu tenho de novidade, o que pode cair numa prova. Portanto, este curso é um curso dinâmico, não é um curso estático. Então, surgiu qualquer tipo de alteração de forma a invalidar algo que eu falei aqui para vocês, essa aula vai ser atualizada com o que tem de mais recente na metodologia científica, mais recente no direito, ok? Pessoal, e claro, eu sei que vocês querem saber, professora, quanto é que isso vai me custar? O nosso curso de criminalística, ele vai te custar o valor de R$ 227,90 e vai ficar disponível pela plataforma Hotmart e vocês podem parcelar. Pessoal, R$ 227,90, acesso por um ano, ou seja, 12 meses, isso daí sai aproximadamente R$ 35 por mês, tá? Então, assim, é muito conhecimento, é um pouquinho mais de R$ 1 por dia, se vocês forem colocar na ponta do lápis. É um conhecimento, é um tempo que você vai economizar para a tua prova, é um investimento tão válido, porque você vai chegar na sua prova tranquilo, sabendo, e a criminalística, como eu falei para vocês, hoje em dia é muito perigoso você somente ter uma decoreba, porque ela não vem mais somente em provas objetivas. Como eu falei para vocês, pode aparecer na sua redação, em alguma questão técnica, em alguma prova oral, e você tem que estar preparado para o que der e vier. E é isso que nós queremos de vocês. Nós queremos alunos que realmente aprendam, que vocês construam todo esse conhecimento científico de vocês. Então, pessoal,
Caso vocês precisem, nós podemos também disponibilizar um certificado de horas, aproximadamente 25 horas aula, tá? Claro que, como eu falei para vocês, o curso é dinâmico, nós podemos aumentar esse número de horas aula. Caso isso aumente, nós atualizamos também isso no certificado de vocês, ok? Basta você entrar em contato conosco para vocês obterem essas horas complementares. E galera, como a gente sabe que nosso produto é bom, que tem qualidade que você não vai se arrepender, nós vamos dar uma garantia de 10 dias. Você comprou nosso material, não gostou? Pois bem, nós devolvemos o seu dinheiro, ok? Então, olha só, se você quer economizar tempo, se você quer ter um material de qualidade, estudar de maneira direcionada e ter a confiança de que você é capaz de gabaritar criminalística no seu concurso público, clica já no link abaixo, adquira o seu curso e comece a estudar comigo. Além do mais, eu estou à disposição de vocês pelo Instagram, vocês podem me enviar direct. Como eu falei para vocês, o nosso curso é dinâmico, então eu não tenho problema nenhum em escutá-los. A dificuldade, o que vocês querem, se vocês estão precisando de algo mais no nosso curso. Eu posso ajudá-los, bem como vocês me ajudarem a melhorar esse curso cada vez mais. E é isso que eu quero para nós. Eu quero que nós nos tornemos uma equipe de excelência em aprovações nos concursos públicos. Afinal, aqui nós descomplicamos a sua jornada à aprovação nas carreiras policiais. Obrigada por ficarem comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula, desse nosso bate-papo, porque eu adorei tê-los aqui comigo. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Podem me chamar lá no Instagram, tá aqui, ó, do @polícia e perícia. Se precisarem falar com o professor Tiago também, é só mandar um direct. Estamos sempre à disposição dos nossos alunos. Bons estudos e até a próxima!